No episódio de hoje do A Casa é Sua Podcast, recebemos Guilherme Hillensain, contador com 17 anos de experiência e uma ampla atuação no atendimento a empresas de diversos segmentos. Seja você empresário no setor de holdings, atacadistas, importadores, varejistas ou mesmo um profissional autônomo como médicos, advogados ou desenvolvedores de software, Guilherme traz soluções estratégicas que fazem a diferença. Com uma abordagem que vai além da contabilidade tradicional, Guilherme compartilhou sua expertise em planejamento tributário, abertura de empresas, obtenção de licenças, estratégias para lidar com a reforma tributária, registro de marcas e patentes e outras ferramentas essenciais para empreendedores que buscam crescimento sustentável. Entre os temas abordados na conversa, destacam-se a importância de um contador eficiente, como esse profissional é fundamental para garantir o crescimento saudável das empresas. Reforma tributária, os principais desafios e oportunidades que ela apresenta para os negócios no Brasil. Proteção de ativos, o papel estratégico do registro de marcas e patentes na preservação e valorização das empresas. Prepare-se para um episódio cheio de insights, com dicas práticas e visão estratégica para quem quer prosperar no mundo do empreendedorismo. Guilherme mostra que o contador pode ser mais que um parceiro, mas um verdadeiro alicerce para o sucesso empresarial. Antes de começar o episódio, eu quero pedir para você que acompanha os nossos vídeos e não é inscrito ainda no canal, que se inscreva, que mande para o seu amigo, porque quanto mais pessoas inscritas a gente tiver no canal, esse conteúdo vai passar para mais pessoas e mais conhecimento nós vamos agregar. Guilherme, estamos iniciando 2025. Uma pergunta com certeza que todo empresário e empreendedor gostaria de fazer. Tem como diminuir a carga tributária, pagar menos imposto de uma forma legal, de uma forma correta? Sim, existe uma forma e essa forma ela é escolhida sempre nos meses de janeiro de todo ano. Esse planejamento que é escolhido no mês de janeiro, ele serve para o ano inteiro. Então, você precisa, de certa forma, se reunir com o seu contador para que ele possa rever o seu planejamento tributário e verificar a possibilidade de redução de impostos com planejamento tributário e benefícios fiscais. Então tem como fazer isso, porque isso é uma curiosidade, né? Eu sou empresário também, né? Você também é, além de contador, né? Essa é uma curiosidade e eu acho que é uma das dores que os empresários e empreendedores têm, independente do tamanho, né? Não importa se ele está começando, se ele já está há um certo tempo, se ele está grande. E tem como sempre fazer uma análise da questão fiscal para ver se está da maneira correta, se não está da melhor forma. Porque existem algumas formas, né? A gente sabe que existe o simples e ele tem um teto e tal, mas existem outros sistemas que a empresa opta, né? Sim, existe o sistema do lucro presumido e do lucro real, sendo que cada tributação ela tem as suas alíquotas reduzidas ou majoritárias, né, que nós podemos fazer de acordo com o segmento escolhido pelo empresário. Então, essa tributação ela é feita com muita delicadeza pelo seu contador. E você falou que no início do ano a empresa escolhe, mas então o ideal é que no final do ano ela já comece a organizar, ver os números, faturamento, como é que faz? Porque às vezes o pessoal fica meio perdido, né? Dá para mudar o sistema tributário no meio do ano, não dá? Como é que funciona? A opção ela é sempre em janeiro. Certo. E as ferramentas necessárias para a gente fazer uma avaliação da sua empresa seria com um balanço patrimonial, podendo verificar a sua questão tributária a partir da sua DRE, da sua distribuição de lucros, né? Da parte lucro real, lucro presumido, simples nacional, certo. E sempre se atentando aos limites. Então é uma forma de poder escolher a melhor opção seria em janeiro de cada ano. E deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. A gente falou tu falou que faz uma análise, vê os números de faturamento da empresa, né? Mas de repente o empresário, o empreendedor que está nos acompanhando e que está iniciando, ele ainda não sabe quanto que ele vai vender. Ele não sabe quanto que ele vai faturar. Exato. Aí, às vezes ele pode de repente ser um microempresário, às vezes ele pode ter o simples, mas de repente ele pode vender muito e passado simples, como é que funciona isso? Então, assim, funciona da seguinte forma. Nós temos vários tipos de modelo de negócio, iniciando pelo microempreendedor individual, onde o faturamento é até R$81 mil. Certo. A partir desse momento, nós passamos para as empresas do Simples Nacional, que seriam faturamentos estaduais até 3.600.000,
Posteriormente, nós passamos para o lucro presumido e lucro real. Nós conseguimos fazer esse planejamento com um plano de negócio, ajudando o empresário a construir o seu plano de negócio, projetando a sua receita, a sua despesa e analisando qual opção tributária seria a mais vantajosa para o seu ano de 2025. Certo. Então, com uma projeção, com um plano de negócio, nós conseguimos sentar junto com o empresário e desenhar o melhor. Dá para fazer um estudo também, por exemplo, se tudo for muito bem, eu imagino que eu vou faturar X mil reais, X milhões. Se for médio, e aí você consegue fazer um estudo para ver qual que se enquadra melhor, qual que é mais vantajoso. Isso, nós fizemos um comparativo, né, entre todas as tributações, sendo MEI, sendo Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, esse comparativo nós conseguimos fazer na nossa primeira reunião com o empresário. Desenhamos junto o plano de negócio, as despesas, as receitas. Ele precisa comentar comigo quais os planos futuros, se é importar, se é exportar, se ele quer crescer. Se ele quer crescer, a que ponto ele quer chegar. Então tem uma coisa bem legal, né? Na verdade, o escritório de contabilidade, ele precisa saber dos seus segredos, né? Tem que ter uma relação de confiança. Das suas metas, das suas ambições. Certo. E isso a gente espera sempre que o seu contador seja a sua pessoa de confiança, né? Para que eu possa desenhar a melhor forma lucrativa dentro da legislação para pagar menos impostos. Esse é o trabalho, é isso, e é isso que vocês fazem. E você já percebeu, assim, na prática, os benefícios que isso pode trazer? Porque como que eu imagino? É mais ou menos assim, né? Normalmente a gente procura um médico quando a gente está com alguma dificuldade, com alguma doença, certo? Talvez se a gente fosse antes, já prevenir. E a maioria e muitas vezes também procura um contador ou pede para fazer uma análise quando já está com algum problema, né? Ou com algum desafio, né? Então, isso nós recebemos todos, né, praticamente no dia a dia. Trabalhamos com a prevenção e também com o tratamento. Então, nós somos, vamos dizer, equiparado com um médico. A mesma situação. Fizemos um raio-x da sua empresa para poder desenhar a melhor forma de tributação ou de planejamento para estruturar o seu negócio. É dessa forma que a gente consegue atuar e trabalhar em conformidade com o empresário. Porque tem algumas coisas que a gente já sabe muitas vezes que é mito, né? Que às vezes o empresário que está começando, alguém coloca na cabeça dele, você não pode faturar muito, porque daí você vai pagar muito imposto, porque vai ocorrer não sei o quê. E existem algumas lendas, né? Não vamos chamar de lendas urbanas, vamos falar de lendas contábeis, né? É claro que se ele aumentar o faturamento em reais, a quantidade, o valor de impostos que ele vai estar pagando vai ser maior. Exatamente. Mas tu acredita, você, Guilherme, que é possível aumentar o faturamento e ser algo bacana? É possível. Em 2025 você pode aumentar o seu faturamento, mas você precisa procurar um especialista para cuidar do seu negócio. Então nós, da Inovacom Contabilidade, estamos prontos para isso, para cuidar do seu negócio e planejar o seu negócio em janeiro de 2025, começar com o pé direito. E quando a pessoa às vezes demora, né? Porque o que acontece? Aquela história, né? A gente sempre acha que dá um jeito. Eu tô com dor, vai passar. Eu vou deixar para semana que vem, mês que vem, ano que vem. E não adequa o sistema contábil ali de uma forma correta. Às vezes a conta fica cara depois de um tempo. Exatamente. Isso ocorre sempre no mês de janeiro, né? A contabilidade ela trabalha com prazos, o governo trabalha com prazos e a gente, né, para poder efetuar um bom planejamento, precisa ser dentro deste prazo, que seria a opção no mês de janeiro. E para poder identificar qual o melhor regime tributário do seu ano 2025. Perfeito. E uma outra pergunta que eu vou te fazer, Guilherme, porque quando a gente fala de negócio, de financeiro, às vezes as pessoas têm medo, elas têm receio, elas não falam a verdade. O que isso prejudica na análise contábil? Isso prejudica o nosso planejamento, né?
Porque quando nós temos acesso a todas as contas bancárias, nós conseguimos identificar que o cliente ele tem um possível furo na contabilidade e que isso pode atrapalhar no nosso planejamento e com a fiscalização. Então, nós estamos aqui para poder sempre ajudar o empresário a que ele traga a sua realidade, as suas informações reais para uma melhor solução, uma melhor estrutura. E por que você acha que muitas vezes ele não fala abertamente, ele não expõe? Você acha que ele tem medo? Você acha o que você acha que Eu acho acontece? que, assim, com base nos clientes que nós temos, muitas vezes eles pensam que nós podemos prejudicar, mas é o contrário. Nós somos o médico. Então, quanto mais informações, quanto mais confiança você tiver no seu contador, isso fará a diferença. Sua empresa se tornará mais lucrativa. A gente fez uma comparação com o médico, que é muito legal. Recentemente eu fui a um médico, e aí chegando lá, faz aquelas perguntas normais: tudo bem, boa tarde, você tá tudo bem? Aí ele, tudo bem. Aí ele pra mim, comigo, não, tá tudo bem. Aí ele olhou: comigo está tudo bem, né, que eu sou médico, mas você deve ter alguma coisa, né, porque senão você não estaria vindo ao médico, né? Sim. O médico me falou isso e aí me criou uma reflexão e é verdade, né? Porque às vezes, é claro que a gente precisa ser positivo e tal, mas a contabilidade eu acho que ela é muito número, né? Algo frio, né? Exato. E você não vai conseguir corrigir no longo prazo, né? Se você não passar por mais caca que tenha, né? A realidade exata daquele momento, né? Exato. E isso talvez seja uma das grandes dificuldades que as contabilidades têm, ou tu não percebe isso? Nós percebemos que existe, às vezes o cliente ele não traz a sua dor, né? A gente não sabe se é uma dor trabalhista, se é uma dor com uma licença ambiental, se é uma dor com um alvará de funcionamento. Então, às vezes acontece de a fiscalização já ter notificado tal cliente e a gente poderia ter trabalhado com isso para prevenir. Então, muitas vezes a gente realmente entra depois do sintoma ali, né? Fica sabendo só depois, né? E aí, por isso que nós poderíamos falar que ter um planejamento contábil, além de um business plan, de um planejamento de negócios, você acredita que tem como conciliar esses dois tipos de planejamento? Sim, existe a contabilidade regular, que ela serve para a gente poder fazer um estudo do negócio, direcionando para um melhor resultado. Certo. Então, dessa forma, com o nosso estudo para 2025, nós conseguimos direcionar aquele empresário para uma menor carga tributária, para um tratamento tributário diferenciado. Então, nós conhecemos diversos benefícios dentro do Estado que podemos tentar adequar para o seu negócio. Mas isso a gente precisa dos números, da realidade. Conhecer de verdade o negócio, a estrutura, claro. A questão de salários, de faturamento, se tem mais de uma conta bancária, se não tem. Então, realmente é abrir para o seu contador tudo que você estiver. Claro. E aí uma outra questão que está sendo comentada agora, que não faz muito tempo, que foi aprovado um novo sistema tributário no Brasil, né? Acho que talvez você que está nos acompanhando, você deve ter visto que o Congresso, acho que o Senado que aprovou por último, né? A gente devemos aí estar com um novo sistema tributário no Brasil. Exatamente. Isso provavelmente vão causar mudanças. Eu sei que é tudo muito novo, né? Não dá para te fazer muitas perguntas de como é que vai funcionar, mas o que você acha que é importante para o empresário já estar atento, para ele já começar a observar com relação a isso? O empresário ele precisa observar que a reforma tributária ela está chegando, ela só falta ser publicada no Diário Oficial, mas ela inicia em 2026 e ela vai ter um período de transição até 2032. Certo. Então, nós vamos ter o IVA, que ele será composto por CBS e IBS. O empresário, no primeiro ano da reforma tributária, ele vai passar por uma reforma como nós temos em nossa casa. Vai ter poeira, vai ter barulho, vai ser um período bem conturbado essa reforma tributária e você vai precisar trazer as informações para o seu contador para que ele possa estruturar melhor a sua empresa. Então, nós vamos pegar a reforma tributária para poder se aproximar melhor do cliente. Isso eu acredito que vai unir, vai dar uma conexão.
nessa primeira etapa da reforma entre as tributária contabilidades e o empresário. E as empresas. Porque caso o empresário ele não traga a realidade do seu negócio, ele vai perder créditos. Então, quem perde créditos, perde dinheiro, perde lucro. Certo. Então, todo empresário vai começar a sentir a vontade de se aproximar do seu cliente de forma mais eficaz, de forma mensal, semestral, mas que seja para planejar. E estudar se a reforma tributária, em qual caminho você vai se encaixar dentro da reforma. Entendi. E aí, claro que o governo, né, e os políticos, eles sempre falam que é para melhor, né? É muito cedo, eu acredito, que para falar que é para melhor ou não é para melhor, né? Mas uma coisa é certa, né? Se ela foi aprovada, ela provavelmente vai entrar em vigor, né? Então, vai entrar em vigor e com o aumento da carga tributária, né? Hoje o governo ele estimula uma alíquota geral de 28%. Certo. Vai ter alguns setores que terão um benefício de 60%, de 30% ou alíquota zero, mas não são todos. Mas de forma geral é 28% a alíquota geral, né? Certo. Aí, dependendo do seu negócio, você vai precisar estar atento com o seu contador para poder planejar, para poder estruturar, para poder pegar mais créditos. Então, esse primeiro momento da reforma tributária realmente vai ser uma oportunidade de você se encontrar com o seu contador, conversar. E aí, de curiosidade, aí não vai mais existir isso, não vai mais existir esse negócio de simples, lucro real, lucro presumido? Então, de primeiro momento, no ano de 2026, vai ser o primeiro ano que nós vamos fazer, vamos trabalhar com 2 tributações. Seria o ano teste. Certo. 2027, o PIS e o COFINS vão deixar de existir. O IPI também. E o ICMS ele terá um prazo mais estendido, até 2032. Então, certo. Realmente, o que acontece muito hoje é que nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, sendo que cada estado tem a sua própria legislação. Os seus municípios têm a sua própria legislação. E a reforma tributária ela veio para, tecnicamente, simplificar um pouco isto. Porque nós teremos 2 impostos, a CBS e o IBS, que tecnicamente terá uma legislação única, um portal único, para poder se adequar àquele sistema único. Ser igual no Brasil inteiro. Exato. Vai ser igual para o Brasil inteiro. Então, a reforma ela está vindo, vai ser um período conturbado, mas depois, para o contador e para o empresário, para ele poder planejar, se tornará mais tranquilo, vamos dizer. Que as legislações vão diminuir. Isso. E o bom para você que está nos acompanhando, né? Você que já é empresário, empreendedor, né? Que você já tá nesse meio há tempo, né? Então é uma oportunidade também, muitas vezes, de se reorganizar, né? De se reestruturar, exato. De criar novas metas. Novos métodos para poder aplicar na contabilidade, o que vai gerar mais créditos para o seu caso. Então já dá para a gente começar a analisar após a publicação no Diário Oficial. Começar a fazer um estudo preliminar. Né? Exato. E com certeza o pessoal da contabilidade vai ter bastante trabalho nesse período, né? Porque há quanto tempo mais ou menos segue a regra parecida como é hoje? Tem ideia de quanto tempo, Guilherme? Fazem vários anos, né? Ou não? Faz. A última reforma, se eu não me engano, foi em 78, 82. Foi algo assim, eu nem era nascido, né? Faz muito tempo. E de lá para cá devem ter mudanças, mas nada muito drástico, assim, mudar totalmente. Tipo, não. O mesmo sistema ele já vem há muito tempo. Então, assim, desde que eu trabalho na contabilidade de 2005, né? Eu iniciei minha carreira em 2005, certo. É o mesmo sistema até hoje. Aham. E realmente ela já vem... Estamos aqui no início de 2025, então estamos falando aí já de 20 anos, né? E é interessante, né? Porque quando ocorrem mudanças também geram as oportunidades, né? E aí você falou de uma coisa legal, que é a questão de o empresário ter uma boa contabilidade, estar unido com a sua contabilidade, né, com o seu contador, para criar uma melhor estratégia para cada negócio, né? Exato. Então, e vocês fazem esse tipo de trabalho, né? Nós fizemos esse tipo de trabalho, geramos essa conexão com o cliente, já estamos nos preparando com ferramentas, sistemas, consultoria, parceiros, para poder melhor assessorar o nosso cliente e dando segurança, né, para esse planejamento. Então, o ano de 2025 vai ser um ano realmente que a gente vai investir bastante em sistemas, em pessoas, em atualizações, em cursos, para poder oferecer essa segurança para o cliente.
Porque com certeza as dúvidas e as perguntas e as inquietações vão ser Sim, várias, sim. né? Já recebemos algumas ligações já sobre a reforma tributária no escritório, já acalmei o nosso cliente, né? Não, nem começou ainda, né? Não Exato. foi nem assinado o diário oficial, né? Já teve uma procura, né? Do pessoal, então a gente já está começando. Show. Por tipo tributário, né? Então a gente primeiramente está focando agora na opção 2025 e após nós vamos começar ali para março a parte da reforma tributária com os nossos clientes. Certo. E como é que você vai ter que fazer um estudo caso a caso, né? Cada caso. Cada caso é um caso, né? Porque cada empresa, isso é uma coisa legal, né? Que cada empresário, cada empreendedor, ele tem a sua história, né? E muitas vezes ele quer se comparar com o outro, né? E às vezes isso não é legal, porque ou ele está num momento mais avançado, ou ele está num momento mais inicial, né? E cada um está no seu percurso. É mais ou menos igual quando você faz uma viagem, né? Numa estrada tem muitos carros. Mas cada um saiu de um ponto e está andando há tanto tempo. Exato. E vai chegar em determinado ponto. Nesse aspecto, o serviço que nós direcionamos ao empresário, ele é bem específico, né? Ele é para cada empresário. Não dá para fazer algo padrão nesse início. Certo. Nós temos que analisar caso a caso, chamar a pessoa ou fazer uma videochamada, uma reunião online. Então, a gente atende também diversas empresas, né? Em diversos municípios. Temos uma carteira de cliente de 300 empresas. Somos compostos em 25 colaboradores e estamos preparados para entrar nessa reforma tributária com o nosso cliente. Que vai dar bastante trabalho, né? E a gente ainda vai falar bastante sobre isso, né? Sobre a parte contábil, né? E que ela é fundamental nas empresas. Mas para que a gente pudesse ter o podcast, pudesse ter esse conhecimento gratuito, porque você que nos acompanha sabe que a Casa Sua ela surgiu para trazer conhecimento de forma gratuita. E a contabilidade, sem sombra de dúvidas, é uma dos pilares fundamentais para qualquer negócio. Seja ele pequeno, médio ou grande, com certeza você vai precisar ter uma excelente contabilidade. A gente quer, e para que a gente pudesse ter o programa, a gente tem os nossos patrocinadores. O nosso mais importante, a gente chama de o nosso patrocinador cultural, que é você, que é o Guilherme Hillstein, é isso, Guilherme? A gente vai deixar aqui o contato do Guilherme, a gente vai deixar o contato também da Inovacom, que é a empresa de contabilidade do Guilherme. Eles fazem a contabilidade das empresas que eu tenho, então por isso que eu convidei eles aqui, a gente quer agradecer muito, mas aqui a gente está agradecendo você que nos acompanha, né? Porque a ideia é que a gente possa trazer o máximo de conhecimento. Se você não tivesse, não teria conhecimento, até porque eu não sou contador e não tenho conhecimento tenho aquele o básico do básico do empresário, exatamente, mas não sou contador, né? Então, muito obrigado, Guilherme. A gente vai deixar o contato aqui da Inovacom e os nossos outros dois patrocinadores. Um é a Carol Cortinas, que eles são uma empresa que eles vestem a casa, segundo eles, então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, vestem as paredes com papel de parede, vestem o chão, muitas vezes com piso vinílico, rodapé. A gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. Vestem as camas, às vezes com aquelas roupas de cama bonitona, que são decorativas, né? Que você vai ter que tirar na hora de dormir. Mas eu sei que as mulheres, elas adoram, né? Então a gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor, que é uma empresa que, segundo ele, surgiu para complementar o mix de produtos. Então a Carol Decor, ela trabalha com tapetes, ela trabalha com quadros sob medida, ela trabalha com mobiliário solto, mesa, sofá, cadeira, tanto para a parte interna quanto externa, trabalha com vaso, objetos de decoração. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Decor. Tenho certeza que se você um dia precisar tanto da Carol Cortinas quanto da Carol Decor, você vai fazer excelente escolha. A gente do podcast A Casa Sua agradece muito eles, porque nós gravamos em endereços deles. Hoje a gente está em Santa Catarina, né? Em Florianópolis. A gente grava também em Balneário Camboriú, que é numa sede da Carol, das empresas da Carol. E a gente também grava em São Paulo, na Faria Lima,
que também é um espaço gentilmente cedido por eles. Então, muito obrigado ao Guilherme, que é o conhecimento, e às duas Carol. Mas como a gente não está aqui para fazer propaganda, a gente está aqui para falar sobre contabilidade, planejamento, né? E como fazer de uma forma correta, tendo melhor retorno, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? Se tem como pagar menos impostos de uma maneira correta, e você falou que tem como, desde que você estiver no sistema tributário correto, entender exatamente qual que é o processo, quais são os benefícios fiscais e qual que é a importância de um planejamento, né, tributário para um contador. A gente falou um pouco sobre isso, porque muitas vezes uma empresa ela se planeja comercialmente. Quanto que eu vou vender, onde que eu quero chegar, quantas lojas. Às vezes ela se planeja financeiramente, qual que é meu fluxo de caixa, quanto que eu preciso ter de caixa, como que eu não preciso. Mas contabilmente, como é que você analisa assim? Você acredita que quando o empresário, o empreendedor, você também que é empreendedor, empresário, Guilherme, quando você está começando, você acha que de verdade o empresário ele se importa muito com o planejamento contábil? Por experiência nossa, né, o empresário no início realmente ele foca muito no comercial, deixando de lado esse planejamento. Certo. Mas nós vimos que de certo ponto a procura ela sempre vem. Claro. Quando você vê que a casa está bagunçada, o empresário ele vem ao seu encontro. Claro. Então a gente entende que o brasileiro realmente ele tem essa cultura, né, de focar, expandir o seu negócio, crescer e depois arrumar a casa. A maioria das empresas são assim, né? Hoje a gente tem algumas empresas que nos ajudam com formação, por exemplo, o Sebrae, o Empretec, são cursos que direcionam o empresário para poder ter uma noção sobre contabilidade. Então, quando a gente pega assim, um empresário que ele tem realmente o interesse no início, Guilherme, o que eu posso fazer para eu aprender um pouquinho de contabilidade? A gente direciona para algum órgão, nós damos algum treinamento para esse cliente. Tem clientes que têm conhecimento quase que zero. Eu falei que eu não entendo de contabilidade, mas eu sou administrador e economista, já trabalhei no órgão público, eu entendo de sistema tributário, entendo mais ou menos das alíquotas, entendo de várias coisas, mas não sou um especialista. Existem empresários que entendem muito pouco ou quase nada? A maioria ela confia no contador e não buscam conhecimento para isto. A maioria dos empresários, porque eles focam numa parte de comercial, certo, na parte de gerenciamento, na parte de marketing. Então a contabilidade é um braço que realmente ele confia no contador. Muitas vezes o contador precisa chamar aquele empresário. Então o que a gente vê quando aquele cliente ele está crescendo de forma exponencial, a gente tenta identificar em ponto certo para ele também não se prejudicar. Porque eu vou usar um exemplo meu agora. Eu não faço muito isso nos podcasts, mas como a gente está falando com você, com a contabilidade nossa, quando a gente vai crescer ou abrir um novo negócio, o que o Éder faz? O Éder precisa procurar um contador para ele poder planejar sua empresa, estruturar de forma segura, eficaz e prevenir o problema. Então a gente trabalha. E antes de começar, eu, Éder, ligo para o Guilherme, né? Liga para o Guilherme. Estamos montando uma importadora, Carol Reveste. Eu liguei para o Guilherme. Então, preciso conversar contigo. O que foi? A gente está fazendo isso. E aí a gente já cria o planejamento. Esse planejamento nós gostamos de começar com a escolha do nome empresarial, primeiramente, né? Então você precisa escolher o seu nome para eu poder consultar as viabilidades, tanto no registro de marcas e patentes, tanto no estado de Santa Catarina e a nível Brasil. Então esse planejamento da abertura de empresa do seu primeiro negócio, você precisa levar muito a sério a questão da marca, porque nós já vimos diversos empresários tiver que trocar fachada, material, por ser intimado por outra empresa e disputa o mesmo nome empresarial, registro. Então nós trabalhamos com todas esse planejamento, né, de marcas e patentes, registro da empresa a nível nacional, a concessão da marca. Você já tem todo esse estudo, isso é legal, né? Porque aí dá um aparato, né? Dá um 360 melhor, né? Isso. Porque às vezes o empreendedor, ele só quer saber de vender, né? Vender. Então assim, a partir do momento que você vai abrir o seu negócio, não é só o registro da marca, nós precisamos estar estruturado com a prefeitura, saber se o seu local é próprio para a sua empresa estar ali. Precisamos solicitar a sua inscrição estadual, fazer o seu contrato social
com seu sócio ou não, onde dentro deste contrato nós vamos elaborar as regras do contrato. Isso é muito importante, porque é feito de acordo com... Isso às vezes o empresário não dá importância, né? Aí a empresa cresce, fica grande e lá ele... Pô, o que tem no meu contrato social? Quem é meu sócio? Às vezes é um sobrinho, às vezes é... Uma cláusula de saída, né? O que pode sair? O que não pode? Como que é feita a sua distribuição de lucro? É dentro do contrato? Será que você pode adiantar lucro? Então é tudo dentro do contrato, que é registrado na Receita Federal. A partir do momento que nós fizemos ali o planejamento da sua empresa com a marcas e patente, prefeitura, Receita Federal, nós partimos para a Receita Estadual e partimos para as configurações das notas fiscais. Você também precisa emitir as notas fiscais corretas para evitar de destacar créditos e outra CNPJ aproveitar e depois está o fisco atrás das duas empresas. Então a gente trabalha com todo este planejamento com as empresas, do início ao fim, né? Prefeitura, Estado, Receita Federal, emissão de documentos fiscais. E uma vez feito o planejamento, pela sua experiência, assim, a empresa ela tende a funcionar de uma maneira melhor, né? Mais leve, mais tranquila. Ela é mais leve, mais tranquila, porque nós vamos monitorar ela com menos frequência. Então, com o planejamento, a gente vai marcar uma próxima reunião trimestral. Olha, vamos fechar o trimestre. Como que foram os resultados? Deu certo o nosso planejamento? Foi aprovada a sua concessão da sua marca? Não foi. Na prefeitura, o seu alvará está pronto? Sua inscrição estadual? O seu local que você escolheu está certo? O seu ponto comercial? Então a gente começa a ficar com esse planejamento bem próximo do nosso cliente, né? Dando mais resultado para ele. Então a contabilidade realmente, o contador é uma ferramenta essencial para o crescimento. Vai muito além, né? Porque às vezes a pessoa tem a contabilidade, eu vou mandar minhas notas fiscais e ele vai emitir imposto para eu pagar. Você já deve ter ouvido falar aquela velha história de que as contabilidades trabalham para o governo. Já ouviu falar isso? Sim. Pô, o cara destaca só imposto. Você está me falando várias coisas do seu escritório, né, que trabalha em prol do empresário. Para quê? Para que ele tenha algo organizado, obviamente que dentro da lei, né? Não estamos falando nada que não seja legal, para que esteja pagando de forma correta. Os impostos, exato. Então a gente, como contadora, nós queremos ser o melhor amigo do empresário, né? Ser realmente uma pessoa leal com ele e honesta, para poder gerar essa conexão, essa confiança. E, de certa forma, quem ganha é o escritório de contabilidade e o empresário, com essa conexão que é criada entre o empreendedor contábil e o empresário. Porque é uma relação que ela começa normalmente, a maioria dos negócios eles não começam grandes, né? Mas muitas vezes eles vão crescendo, vão ficando grandes, vão vindo mais pessoas e obrigatoriamente tem que ter uma relação de confiança. Confiança, né? Assim, quando eu abri o escritório, Éder, nós tínhamos, né, diversas empresas pequenas e nossos clientes eles se multiplicaram. Então, hoje a parte de indicação é muito forte pela confiança do nosso serviço. O nosso próprio cliente ele fez o crescimento do nosso escritório. Assim, pela geração da confiança, da conexão, geração de confiar realmente que estão com um parceiro correto, né? E dá para planejar, só que você precisa se sentir à vontade, abrir as portas para o seu contador. Guilherme, eu tenho esse caso, eu tenho essa dor, ligar. Então, como você falou, a gente precisa ter essa intimidade, precisa falar a verdade, né? Precisa falar a verdade. Por mais que às vezes ela não é a melhor coisa, né? E a mais bacana, mas precisa falar a verdade. Né? Exato. Porque o que eu percebo? Que às vezes a pessoa, talvez, o empresário ele fica o quê? Fica com vergonha, fica com medo. Porque, vamos lá, a gente está falando de planejamento tributário, a gente está falando de planejamento de empresa, planejamento tributário. Né? Então o empresário ele vai contar para a contabilidade antes do negócio dele acontecer. Esse é o ideal, contar tudo. Nome, pesquisar o nome. Isso. Mas você concorda comigo que talvez o receio dele que ele pode pensar, mas se essa contabilidade, sei lá, falar para outro, porque você vai saber do plano exatamente, do plano estratégico, né? Exato. Então é por isso que você precisa
procurar alguém de confiança. E é igual no médico, né? Se você for no médico, você é obrigado a falar exatamente a verdade, né? Porque senão ele investiga e às vezes não acha, né? Não Porque há, tanta exatamente. coisa para procurar, para Exatamente. investigar e de certo ponto, se você falar mais ou menos, a gente vai ficar consegue... bem mais fácil, vai no ponto mais correto, né? Exato. Porque você falou com relação à localização. Talvez se você tem um comércio que vende produtos, a maioria é tranquilo, né? Mas dependendo dos alvarás, precisa ter, bombeiro, sanitário, ambiental, sanitário. Que eu acredito que são mais difíceis, talvez. Se você tem som, polícia civil, certo. Então por aí vai a informação, né? Às vezes o cliente tem uma TV em algum local que tem um som ao vivo e ele não sabe que precisa ter um alvará da polícia civil. Tipo então, no bar, no restaurante. Exato, no restaurante. Ele tem uma TV lá com som alto e ele não sabe que tem... Ele precisa ter tal licença para poder... E aí, de repente, pode ter uma fiscalização, tomar uma multa, sei lá, ter que ficar fechado até resolver, providenciar. E aí gera, às vezes, aquele burburinho que é horrível pro negócio, né? Porque talvez não tivesse causando nada de ilegal. Mas na mente, né, do cliente, do cara que frequenta o ambiente lá, será que o cara fez? Né? Exato. Então, para isso também a gente procura sempre visitar os nossos clientes para poder conhecer as empresas. Conhecer o que você tem, como que é feito, de que forma que é feito, para saber se está tudo dentro das legislações, né? Das licenças que é necessário para uma empresa operar. Certo. E quando acontece essa conexão, quando tem vamos dizer que é uma confiabilidade entre as partes, né? Onde o empreendedor, ele fala abertamente realmente quais são seus planos, suas metas, como que ele faz. Você percebe que essas empresas, elas tendem a ter mais sucesso, evoluir? Com certeza. Isso a gente vivencia no dia a dia, né? Tanto que é muito bom até para o contador, porque ele se sente seguro no planejamento. Quando existe essa relação de informações, nós se sentimos muito seguros no que estamos fazendo. Certo. Agora é diferente de, eu não apresentei para o meu contabilista tal informação. Aí você descobre depois, aquele planejamento ele pode ser elaborado de forma incorreta. Então, dessa forma que a gente constrói esse laço com o empresário, sempre com a transparência, com a confiança. Quanto mais informações, melhor. E, vamos lá, você vai ter um cliente novo. Como é que você mostra para ele que isso é importante? Como é que você vai mostrar? Digamos que estamos conversando aqui com um empresário, um empreendedor, que ele é empreendedor ainda, ele tem uma ideia, ele vai pôr na prática, ele vai abrir um CNPJ. Nós fizemos um treinamento no escritório com aquele empresário que vão se dizer, todos praticamente que abrem empresa Sim. conosco, é feito um mini treinamento e a partir daquele momento nós abrimos as portas do escritório para poder fornecer uma assessoria melhor. Mas a primeira assessoria ela é gratuita, já está inclusa. É uma honra nós podermos fazer isso com a empresa, incentivar o empreendedorismo. Claro. Então nós fornecemos esse curso fiscal, trabalhista, societário com todas essas informações. Depois o empresário, como ele recebe muitas informações no momento, depois ele vem atrás de um tempo. Guilherme, eu lembro que você falou tal coisa, como que eu resolvo? Como que eu faço essa situação? Onde a gente entra no assunto e tenta profissionalizar. Às vezes assim, Guilherme, eu tenho uma rotatividade muito grande na pessoa que emite nota fiscal. Pode fornecer um treinamento? A gente vai em loco e fornece um treinamento para aquela pessoa. Então, o nosso treinamento é exclusivo para aquela empresa, né? Para aquele negócio, para aquela função. Porque cada empresa provavelmente vai comercializar um tipo de produto ou serviço e vai ter uma nota fiscal diferente, né? Eu imagino que você falou, acho que mais de 300 clientes, mas é muito raro, né? Os clientes trabalharem exatamente com os mesmos produtos iguais, da mesma forma. É muito raro isso, né? É, muito raro. Assim, até podem ser empresas que trabalham com o mesmo produto, coisas parecidas, né? Mas normalmente cada um faz da sua forma, de uma maneira... Todo mundo faz diferente, um importa, o outro exporta, Nós temos um e-commerce, o outro é atacado, o outro é varejista, o outro faz embalagem, o outro produz.
outro é prestador de serviço. Então, nós atendemos todo esse segmento. Atendemos advogados, clínica médica, comércio varejista, comércio atacadista, indústrias, importadores. Então, a gente tem uma carteira de cliente bem complexa, né? Vamos dizer, complexa diversificada. De setores, mix, né? de setores diferentes. E tem uma coisa bem legal, que aí é uma coisa que a contabilidade ela consegue perceber, como você tem clientes diferentes, você consegue mais ou menos fazer uma análise de como que está a economia, vamos chamar que é a microeconomia, né? Você tem lá X clientes, você consegue perceber, os nossos clientes estão indo melhor, estão indo pior, como a economia ela dificulta alguns setores, facilita outros. Você já parou para pensar sobre isso? Já, isso é uma questão que realmente a gente consegue acompanhar, né? O crescimento do cliente, assim, nossa economia ela vem melhorando. A gente observa que os clientes eles estão voltando a respirar, voltando a faturar mais, né? Depois já faz anos que tivemos aí a pandemia, então foi um momento que as empresas realmente bem difícil. Tiveram uma pressão, mas a gente já vê o mercado normal reagindo de forma que a economia gire, né? E todo mundo movimente. Porque na época da pandemia ali, eu acho que foi uma época, pelo menos que eu vivi, né, 100% atípica, né? Eu sou economista, né? E quando você para a roda, né? Tudo para, né? Todo mundo para. Então a gente ficou... Porque o dinheiro ele não está circulando, então ficou ruim para vários setores, né? Isso eu acompanhei assim, eu percebi que na minha carteira de clientes depois da pandemia foi um ano difícil para todos, mas que já está normalizando. Hoje eu percebo que a economia dos clientes, eles estão tendo mais poder aquisitivo para poder faturar mais, lucrar mais e voltar como era antes. Os seus faturamentos, né? Aumentando seu faturamento. E aí isso é legal, né? Porque de uma certa forma, né, o escritório de contabilidade ele consegue ter uma microvisão da economia, né? E até mesmo mudanças de governo e ações e formas de impostos e tal. Não vamos entrar aqui no mérito de qual governo é melhor ou pior, mas isso influencia nos setores e nos segmentos, né? Determinado momento, empresas de tal segmento estão performando melhor, em determinado momento empresas de outro segmento. É bem isso mesmo, é que tu comentaste, é o segmento, então a gente vê um crescimento nos segmentos, né? Então, assim, realmente o crescimento não é geral, mas tem segmentos que se destacam muito. Então, assim, vamos supor que ali na pandemia o crescimento era tal segmento, hoje já está diferenciado, já mudou, já total. Mudou, Por exemplo, algo que com certeza sofreu muito na pandemia, turismo, bares e restaurantes, porque as pessoas não podiam viajar, as pessoas não podiam ir em bar e restaurante, mas aí você pode falar, a alimentação sofreu. Talvez não, o supermercado eu acho que vendeu igual, né? Vendeu a mesma quantidade, as pessoas comeram igual. Sim. Porque no supermercado elas podiam ir, né? Mas elas não podiam ir lá no restaurante e fazer uma refeição, né? Durante alguns, independente do estado, durante muitos meses, né? Tanto que saiu alguns benefícios, né, para esses setores de bares, restaurantes, hotéis, durante 5 anos, uma isenção do imposto federal para poder realmente dar um gás novamente para essas empresas e poder voltar a economia girar novamente de forma eficaz e lucrativa para todos, né? Claro, até porque quanto melhor girar, melhor, né? E sobre... Você quer começar um negócio, você precisa abrir uma empresa. É burocrático, não é burocrático? Está mais fácil de fazer isso? Está mais difícil? Como é que funciona? Isso, o governo ele vem melhorando muito essa parte de abertura de empresa, né? Dentro do nosso estado hoje é tudo eletrônico, então com as informações necessárias nós conseguimos abrir uma empresa em até 48 horas. 2 dias. 2 dias a gente abre uma empresa, dependendo, 24 horas também conseguimos abrir, mas com tudo definido, já o seu nome, o seu endereço, sua marca, o seu capital social, o seu contrato desenhado. Então é um processo, né? Claro. Até você abrir a sua empresa, mas tendo todo o passo a passo feito, desenhado, a abertura realmente é... Isso há, sei lá, 10 anos atrás levava 1 mês ou mais, Caraca, né? Era muito manual, né?
Nós levávamos o processo manual na junta comercial, dava entrada, fazia com capinha, Pegava o carimbo, aí esperava. voltava lá para pegar, né? Saiu... Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Principalmente até no estado de São Paulo, que a gente observou que nós abrimos empresas lá, e o estado de São Paulo é um estado que facilitou muito a abertura de empresa, então ele funciona de uma forma diferenciada. Hoje você abre a sua empresa no estado de São Paulo e ele solicita os documentos após. Então você abre e depois dá os documentos. Aqui é o contrário. Aqui você precisa documentos e depois você abre. Você tem um prazo para me apresentar tais documentos. São Paulo... Onde a economia à frente gira. Sempre, né? Sempre, sempre. Então a gente vê ali que São Paulo realmente deveria ser um exemplo para os demais estados. Se eu entendi bem, na maioria dos estados você apresenta os documentos e sai tua empresa. Em São Paulo, eles abrem a tua empresa depois... Solicitam alguns documentos que comprovem lá... É conforme a atividade, que precisa de algo específico. Então é economia. Precisa girar. Girar. É a velocidade que São Paulo tem, né? Interessante, interessante. E se você fosse analisar há 10 anos atrás, a tua visão contábil, assim, da importância da contabilidade para uma empresa e hoje, o trabalho que vocês fazem de não só fazer a parte contábil mesmo ali, receber nota, emitir imposto e tal, fazer a questão de assessorar e realmente trabalhar junto com o empresário, com o empreendedor, né, para que ele possa, em cima do faturamento, das vendas, da projeção que ele tem, ter a maior lucratividade possível. Você acredita que o que fez com que vocês melhorassem esse processo, Guilherme? A tecnologia está sendo um excelente aliado na coletagem dessas informações, né? Hoje a inteligência artificial ela veio para ajudar como um braço dentro do nosso cliente, então com relatórios complexo que às vezes os sistemas geram, a inteligência ela está nos ajudando a analisar certos tipos de situações. Certo. Então nós estamos realmente utilizando a inteligência artificial a nosso favor, o ChatGPT, que é uma empresa trilionária, né? É um robô, uma inteligência que realmente veio para ajudar, estamos usando a nosso favor. Usa-se na contabilidade, também, como em tudo, né? Como em tudo. Ela vai ser o empresário que não utilizar a inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Uma realidade, né? E aí, por curiosidade, aí provavelmente alguém cadastrou lá as leis, as regras e tal da contabilidade, ela consegue te ajudar a pegar a informação, saber onde que está tal coisa, como que a inteligência artificial pode ajudar na contabilidade? Ela coleta informações de certo ponto que resumem a análise, né, para o contador. Então, você pode usar ela para análise ou para sugestões também. Então, assim, a inteligência ela veio e você pode aplicar ela dentro do seu sistema para utilizar a seu favor, maximizando o tempo do contador. Então, uma coisa, às vezes, que é um relatório muito extenso, ela traz de forma, em 5 segundos, ela gera um relatório para a gente. Completo. Que tu levaria algumas horas para fazer. Horas, Então, assim... Excel lá. Exato. Geralmente, a gente colocava no Excel e filtro e aquilo. Sim. E, assim, a inteligência, ela está vindo para ajudar. Claro que é uma onda nova que nós estamos surfando, claro, né? Mas já estamos nos preparando para isso também. Para nos ajudar a nosso favor e do empresário, né, que precisa de um relatório mais ágil, de uma oportunidade de levar isso para o nosso cliente também. A gente está desenvolvendo para levar essa inteligência para o cliente. E é interessante, né, porque a contabilidade, ela é algo, vamos dizer assim, que ela é uma das coisas que são tradicionais, né? Eu costumo dizer que a contabilidade e o direito, elas são super tradicionais. Papel, lei, vamos lá, burocracia. Não vamos falar de burocracia de uma forma ruim, vamos falar que ela é uma coisa tradicional e mais burocrática. Se até mesmo na contabilidade ela já faz toda a diferença com análise e com dados, imagino que ela também, logo, ela não tem existe a possibilidade de ela substituir um contador? A possibilidade não existe. Porque nós precisa de um contador para dar o comando, para entender para dizer o que fazer. O que fazer. Aí ela faz. Você pede...
Ela então, executa. Você dá o comando e aí, com base naquele comando, você informa de que forma você quer. Porque se você não pedir nada, né, ela não faz nada. Exato. Então, assim, claro Entendi. que é uma linguagem que ela é alimentada, né? Claro, Mas alguém vai ter que colocar as informações. Mas, de certo ponto, ela precisa de uma pessoa para poder lhe e- ajudar e- e saber a necessidade, que o robô ele não sabe a sua necessidade. Isso. E o interessante, né, porque a gente está falando de uma coisa assim que é tradicional, né, a contabilidade, e a gente falou aqui de várias coisas que, sei lá, talvez há 20, 30 anos atrás os contadores, eles talvez vão ficar meio chateados comigo, mas que não falava-se muito na contabilidade, né? Porque a gente falou de planejamento estratégico, tributário, de uma forma de análise, de você estudar antes de você começar, porque eu acho que lá atrás também a contabilidade, ela recebia aquelas informações, tá bom, você tá me dando essas informações, tá aqui o seu DRE, tá aqui os Sim. impostos a pagar. E hoje eu acho que vocês já meio que inverteram a lógica, né? Ah, vem cá, o que você quer fazer, Exato. como é que você quer fazer, o que você quer faturar, me fala que eu vou te encontrar uma melhor forma para que contabilmente, né, isso fique mais atrativo, que gere Isso, mais retorno. De certa forma, nós, contadores, precisamos nos posicionar, né? Então, eu estou me posicionando dessa forma com o cliente, tentando pegar ele pela mão e Ou seja, entendendo... tu tá resolvendo um problema dele, tu tá gerando uma solução, Não, né? exato. Que é o que as pessoas querem, concorda comigo? O que elas querem? Elas querem que você resolva uma dor delas. Talvez no começo elas se contentavam, porque é obrigado por lei, né? Ah, não, preciso ter uma contabilidade, porque para ter um CNPJ eu preciso ter um contador, certo? Certo. Ah, preciso ter um contador para emitir as guias lá. Né? Para emitir as guias eu nem sei se é obrigado ser contador ou não é. Confesso que eu não sei isso. Mas talvez tinha-se contabilidade por isso. E você percebe que a cultura hoje está mudando, que os clientes eles também buscam algo a mais na contabilidade. Eles buscam esse tipo de trabalho que vocês oferecem, ou vocês oferecem e eles percebem, não, pô, realmente isso faz diferença. Eu percebo que os clientes estão mudando. Então, essa nova geração aí, depois que veio ali o celular, o WhatsApp, a gente vê que o pessoal quer tecnologia. Quer ter as informações na palma da mão. Então, eu percebo que realmente esse tipo de cliente, ele está procurando tecnologia, praticidade, agilidade, usando a tecnologia a favor. Então, ele quer. Ele, digamos, ele faz com que vocês precisem buscar isso para melhorar. Então, um painel mais sofisticado. Então, Certo. a gente vê que realmente o cliente ele mudou muito o perfil. De 2008 para frente ali, que entrou as notas fiscais eletrônicas. Antigamente era tudo manual, né? Aí, pô, tinha aquela história, como é que vai fiscalizar o manual, né? Era bem mais difícil, né? Nós Número do bloquinho, né? Exato. Ah, perde bloquinho, não perde bloquinho. Hoje é tudo eletrônico, né? Nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota de serviço eletrônica. Então, a gente entrou na era da tecnologia e para ficar com a tecnologia a nosso favor. Usando a inteligência e a tecnologia sempre a favor do empresário, né? Otimizando o tempo. E como é que faz para, vamos imaginar o seguinte, a pessoa, ela é tecnológica, é para frente, está começando. Só que também a contabilidade, ela é uma lei, né? É uma regra. Vocês interpretam uma lei e precisam cumprir essa lei, né? Como é que faz para juntar essas duas coisas? Porque aqui uma lei é algo muito tradicional e a tecnologia é algo que, digamos, tudo pode. Mas a gente sabe que na contabilidade não é tudo pode, porque tem a lei, a regra. Exato. Tudo pode desde que esteja dentro da regra. Se não estiver dentro da regra, não pode, concorda comigo? Pelo menos não legalmente, né? Não, legalmente. E como é que faz para juntar isso, cara? Para mostrar para as pessoas, para os clientes que precisa equilibrar. Então, de certo ponto, nós recebemos alguns questionamentos, né? E tentamos levar para o cliente que é um equilíbrio, né? Nós precisamos ter a lei e precisamos ter a tecnologia. A partir do momento que a empresa ela fica com algum tipo de risco, para o empresário, nós comunicamos e informamos. Olha, esse dado que você coletou da internet acontece muito, ele não é um dado confiável. Certo. Ah, Guilherme, já me ligaram lá para o escritório, eu tenho esse benefício. Aí eu informo, tá, fulano, mas assim, você perguntou tal coisa, você sabia do diferencial? Ah, Guilherme, mas o e-commerce é assim.
Sim, mas qual é a fonte que você pegou? Então a gente trabalha muito com a fonte, né? Que Porque fonte hoje você em usou? dia tem muito fake news, né? O cara consegue fazer qualquer coisa, né? O comercial, né? O comercial quer vender, mas depois da venda, o que acontece no pós-venda? Claro. Aquela empresa, ela vai te dar um pós-venda, né? Aquela contabilidade que às vezes sim. vendeu algo que a gente, né, vê pelos clientes que Sim, ligam sim, para a sim, gente, sim. Guilherme, tem tal benefício. Olha, não, esse benefício, ele é até tal ponto, ele é assim, depois ele é assim. Ah, não me falaram isto. Ou Aí, seja, só sabia da parte boa, né? Boa. Da parte talvez que não lhe beneficiava tanto, né? E isso eu acho que é a relação que eu costumo dizer que a contabilidade, né, e o direito, né? Um bom escritório de contabilidade, um bom escritório de advocacia, eles são fundamentais para uma são empresa. excelentes. Para o planejamento, né, o advogado também é uma peça fundamental que precisa Para estar manter a ligado. segurança jurídica, Né? O Para que advogado as coisas- realmente é uma peça fundamental para a gente Sem ter a segurança, né? Tem coisas que a gente já encaminha, olha, Claro. esse caso aqui é com o advogado porque precisa te dar uma segurança. A legislação às vezes é confusa, vamos pegar um tributarista para Certo. nos dar mais uma confiança e Certo. assinar embaixo junto conosco. Então nessa parte realmente o nosso tributário, ele é um tributário que toda hora muda algo, é um entendimento em um estado, em outro estado é outro entendimento. E isso não deve ser algo muito fácil, né? Aí nada melhor do que um especialista, né, para fazer isso. Bom, não parece, mas a conversa ela flui muito rápido. E a gente sempre deixa para a parte final a parte que eu considero melhor, que é onde eu pergunto para os meus entrevistados, e você é o que está abrindo aí 2015, né? Quais são as dicas? Que dicas que o Guilherme daria? Vamos considerar duas pessoas. A primeira é para o empresário, para o empreendedor que está querendo abrir um negócio. E a segunda é para alguém que já tem um negócio, que às vezes está há muito tempo, mas que ele sabe que não está totalmente adequado como deveria ser. Vamos primeiro na dica que você daria para quem quer começar um negócio. Você que está iniciando o seu negócio, não espere estar preparado. Comece. Comece pelo seu menor produto e teste ele. Faça o termômetro, né? Então, é isso que você precisa. Iniciar, não espere estar pronto. Nós aqui da Inovacom Contabilidade estamos prontos para lhe atender. Se você precisar de um planejamento, precisar de uma consultoria para abrir a sua empresa, precisar tirar dúvidas, nós estamos dispostos a lhe ajudar nesse ano 2025 a tirar esse seu sonho, né? Tirar ele do papel, você que quer abrir a sua empresa, e pode contar conosco. O Éder vai deixar aqui o nosso contato abaixo. Isso, exato. E contabilmente. Precisa de um escritório, né? Não tem como abrir um CNPJ, né? Porque às vezes eu percebo que as pessoas elas pensam assim, eu vou começar um negócio, se der certo eu abro um CNPJ. No meu ponto de vista, isso não está mais... Já começou errado, né? Exatamente. A primeira coisa é sentar com o seu contador. A minha dica é que você sente com o seu contador, converse com ele, abra os seus planos, faça um plano junto de negócio com o seu contador, verifica o seu nome empresarial, o seu local de estabelecimento, se vai ser um local fixo, se vai ser um e-commerce, se vai ser um comércio varejista, para que ele possa desenhar a melhor forma de abrir a sua empresa. Então, a minha dica de sucesso e de sustentabilidade para o seu negócio é que você se reúna e realmente abra o seu coração para o seu contador. E agora, para a gente finalizar, aquele empresário, aquela empresa que já está 10, 5, 20 anos no mercado e que ele sabe que contabilmente ele não está tão organizado como ele deveria. Tem jeito, Guilherme? Que dica que você dá para esse tipo de empresário? Tem jeito de arrumar essa casa, né? Essa casa que está bagunçada. Isso. A gente inicialmente faz uma avaliação patrimonial, fizemos um laudo de avaliação da empresa. Certo. E a partir deste momento nós começamos um trabalho para botar a casa em dia. Efetuamos um balanço de abertura, levantando os bens da empresa, os passivos da empresa, as despesas da empresa, as receitas, para poder tomar uma decisão. Então, aquele empreendedor que está com a casa bagunçada, ele pode vir até a Inovacom, que a gente está pronto para lhe atender. Tem jeito. Tem jeito. Bacana. Bom, a conversa ela
por mais que ela seja sobre contabilidade, às vezes as pessoas falam, contabilidade, lei, número, é meio chato, mas vocês já perceberam que ela tem tudo a ver com o negócio, né? Queira ou não queira, você que está nos acompanhando, a contabilidade ela vai andar sempre junto com o seu negócio. Ele pode ser pequeno, médio, grande ou gigante. Você vai sempre andar junto com a contabilidade. Quero agradecer aqui a tua presença, Guilherme, por passar conhecimento de forma gratuita, né? Como é o nosso lema aqui do podcast, a casa é sua. É uma honra eu poder participar. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. A gente agradece muito, porque sem os nossos convidados, né? A gente está iniciando aqui 2025 e já sentaram muitas pessoas aqui e a gente sempre procura trazer informação com empresários e pessoas que fazem na vida real. Então, o Guilherme, como a gente já falou, ele é um contabilista, tem um escritório de contabilidade de Novacom que faz as contabilidades das nossas empresas. Então, é no perfil Skin the Game que a gente sempre traz, que são pessoas que atuam na prática, e também o empresário e empreendedor, né? Porque o escritório de contabilidade nada mais é do que uma empresa. E com certeza ele também tem lá os seus desafios, como você, como eu, como alguém que está iniciando, como alguém que já está há muito mais tempo. Os desafios, eles existem para todos, né? Exatamente. Independente do tamanho do a momento. gestão de pessoas, interpretações de leis. Com tudo, com caixa, com vendas, com tudo que ocorre, né? E assim, o problema do cliente também, né? A gente está Claro. todo dia ali junto com ele, podendo assessorar de forma eficaz. Para resolver, né? Então, muito obrigado, Guilherme. Se quer falar mais alguma coisa, quer ficar à vontade aí, estamos na Só parte agradecer final. pelo convite, realmente eu fiquei muito contente de poder participar do podcast. É uma honra, um prazer enorme e agradecer de coração. Obrigado.